Olá, meus irmãos. Hoje a nossa palavra é uma promessa de Deus para curar a nossa nação. Segundo Crônicas 7, a partir do verso 11. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentara fazer na casa do Senhor e na sua própria casa, ele o realizou com êxito. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e lhe disse: eu ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar o céu de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos, e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Amém, meus irmãos? É um texto muito conhecido, mas nós estamos tomando o contexto dele. O contexto é celebração, o contexto é festa, o contexto é adoração. Mas é nesse momento de muita festa, é nesse momento de muita adoração, é nesse momento em que a presença de Deus era notória, visível, poderosa. É nesse momento que Salomão apresenta a Deus, naquele lugar santo, todas as possíveis situações que poderiam ocorrer na nação de Israel. E essas situações exigissem uma ação poderosa dele, de Deus, sobre o povo. Muitas vezes, nos momentos de celebrações, de grandes bênçãos, nós não temos a percepção do futuro. Por isso que Salomão, ele escreve e diz assim: é melhor estar numa casa onde há luto do que em uma casa onde há festas. Nos dias de festas, nós não temos a percepção do futuro. Pessoas comem demais, bebem demais, gastam demais, não pensam no futuro, não planejam. Eu conheço famílias que ficaram mais de 5 anos pagando dívidas por causa de um aniversário, para mostrar, para ostentar, para se exibir. Contratar uma equipe de uma emissora muito importante, porque até a filmagem tinha que ser algo sobrenatural. E passado algum tempo, essa pessoa muito querida minha, disse: mas vem cá, rapaz, ele com um carro velho, uma Kombi que nem fechava a porta direito. Ele tinha uma escola. Eu falei assim: mas por que você não troca esse carro? Aí que eu fui tomar conhecimento que ele estava há 5 anos pagando os compromissos assumidos em um aniversário. Salomão nos dá uma grande lição. Ele está inaugurando, ele está consagrando o grande, majestoso templo de Jerusalém. Mas naquele contexto, ele faz uma oração, onde ele apresenta a Deus todas as possíveis situações que poderiam advir sobre a nação. E essas situações surgindo, o povo se reuniria, ou o povo oraria, olhando, estendendo as mãos para aquele lugar. E ele disse: o Senhor ouve. Então, segundo Crônicas 7, de 11 a 14, ou de 11 a 16, vai trazer-nos
a resposta de Deus à oração de Salomão. Uma oração que traduz nas promessas de Deus de curar a nação, de curar o seu povo, de restaurar a sorte. O templo simbolizava não somente um lugar de culto, de adoração, mas a própria presença de Deus. Os judeus, os israelitas, por isso eles entendiam que Jerusalém era uma cidade impenetrável, invencível. Por essa ilusão, por esse pensamento carnal, eles pagaram alto preço de irem para o cativeiro babilônico por 70 anos. Porque quando Deus mandou os seus profetas para confrontá-los nos seus pecados, quando Deus mandou os seus profetas para confrontá-los nos seus maus caminhos, eles imaginavam que Deus iria salvá-los, porque eles estavam em Jerusalém, e lá em Jerusalém tinha o templo, e lá em Jerusalém estava a arca de Deus, que simbolizava a presença do próprio Deus. Mas não foi assim que aconteceu. Podemos ter algo que simboliza a presença de Deus, mas existe algo que tira a presença de Deus. Que é o pecado. O pecado rouba a presença de Deus da nossa vida. O pecado rouba a inocência das pessoas. Vocês lembram dos bons tempos em que as crianças beijavam as mãos dos pais, dos avós? O tempo em que nós reverenciávamos pessoas ilustres. Nós vivemos um tempo de competição. Os idosos estão ocupando o lugar, estão atrapalhando o processo. Mas nos tempos em que o povo tinha sensibilidade, temor, princípios, os idosos eram venerados, respeitados, honrados. Ainda tem muita coisa boa em muitas famílias. Um lugar onde a misericórdia de Deus se manifestaria em favor do povo. Eu quero que você pense, tudo que eu for falando aqui é transportar de Jerusalém para a igreja, do templo de Jerusalém para você. O templo é você hoje. Jerusalém somos nós, a igreja. Nós somos a Jerusalém celestial. Lugar da misericórdia. Se não houver misericórdia em Jerusalém, igreja, onde é que nós vamos esperar misericórdia? Onde? O templo, segundo Salomão, deveria ser um lugar onde os milagres iriam acontecer. Olha, por exemplo, ele diz assim no verso 26 do capítulo 6: quando os céus se fecharem e não houver chuva, por terem pecado contra ti, e orarem neste lugar, confessando assim o teu nome, e se converterem dos seus pecados, quando tu os afligiste, ouve. Um lugar de cura e de restauração. Verso 28 do capítulo 6 de 2 Crônicas: quando houver fome na terra, houver peste, houver queima de seara, ferrugem, gafanhotos, lagarta, cercando algum dos seus inimigos nas terras das suas portas, e quando houver qualquer praga ou qualquer enfermidade, ouve. E eles vierem aqui clamar. Vocês lembram, Daniel está lá na Babilônia, e Daniel, 3 vezes ao dia, ele abria sua janela que dava na direção para Jerusalém, e ele orava 3 vezes ao dia.
Porque todo judeu, todo israelita tinha a esperança de Deus, o Deus de Israel. Por isso que o salmista escreve: eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Saudoso pastor Davi Gomes, ele tinha uma propriedade, um terreno no centro do Rio de Janeiro, um predinho velho. E ele queria legalizar aquele imóvel para construir um edifício. O nome era Edifício da Fé, mais de 20 andares. E aí ele tinha que legalizar, e ele ia no cartório, e toda vez que ele ia no cartório, o escrivão dizia assim: não tem nada, não tem jeito. E até que um dia o escrivão olhou e falou assim: mas por que o senhor não desiste? O senhor vem aqui todo dia e não tem jeito. Ele olhou para o escrivão e disse assim: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. No dia seguinte ele estava lá de novo, e o escrivão disse: não entendo, está tudo aprovado. E hoje lá em frente ao quartel dos marinheiros, lá na 1º de março, está lá o Edifício da Fé. A Igreja Batista da Esperança funciona no 2º andar. Ele nunca desistiu, porque ele sabia que aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Você está fraco? Comece a esperar no Senhor. Está fraco? Comece a orar. Está fraco? Comece a clamar. Está fraco? Comece a ler a Bíblia. Não pare de reclamar. Tem gente que está pare de chiar, reclamar, pare de murmurar, pare de ser uma ladainha. Ladainha não resolve. Comece a clamar, comece a profetizar. Eu já falei para vocês aqui que o meu jardim lá do condomínio onde eu moro, tinha um morador que ele não, acho que não gosta nada verde. E eu tinha umas roseiras lindas, eu trazia adubo, e as minhas roseiras lindas. Eu não sei por que tem gente que não gosta de flores. Parece que você gosta de espinhos. Quem gosta de espinho é erva daninha. E aí eu tive que tirar aquelas roseiras, levei lá para a casa do Serginho, da Lília. Eu tinha até um pé de figo. É bem verdade que eu tentei transformar a entrada do condomínio numa chácara. Eu sonho ter uma chácara, né? Uma horta. E aí, a síndica não era coisa muito fácil de lidar. Mas eu me amoldei, mas eu não me rendi. E eu sonhei. Aí comecei a mudar as flores. Se você chegar no condomínio Esplanada, o nosso bloco é o mais lindo, é o mais florido, flores todas coloridas, das mais variadas. E ainda plantei uma floreira de cebolinha, salsinha, plantei 2 floreiras de couve. E agora vem todo o condomínio colher couve na minha porta. Por que reclamar? Por que ficar se lamentando? Por que ficar dizendo? E aquela pessoa que me criticava, hoje é um fã meu. Não precisa criticar. Mostre alguma coisa melhor para ele, para ela. Mostre. Mas eu comecei a profetizar. As plantas dão flores o ano inteiro. Mas eu pego aquele borrifador de adubo. Você pode orar, você pode adubar, você pode conversar com ela. Florzinha, você é uma coisa linda. Deus fez você para me alegrar o meu coração. E você sabe que elas reagem com mais flores. Agora comece a fazer isso com gente. Tem gente que parece um porco-espinho. Tem gente que não sabe sorrir, tem gente que não sabe elogiar, tem gente que não sabe abraçar, tem gente que não sabe nada. Mas você pode sorrir para ela, você pode sorrir para ele, você pode abraçar, você pode elogiar. E quem sabe o milagre de Deus acontece.
O mau humor vai embora. Comece com ele e com ela na sua casa. Comece, profetize e veja na sua casa um jardim regado de Deus. É isso que Salomão cria, meus irmãos. Se houver seca, haverá chuva. Se houver fome, haverá fartura. Ele estava pedindo a Deus que houvesse uma promessa sobre a sua vida. Nós precisamos crer nas promessas de Deus. Então, em vez de você criticar qualquer coisa no Brasil, comece a profetizar mudanças. Comece a profetizar mudanças. Comece a profetizar transformação. Eu já falei aqui uma vez, pastor Jorge Linhares, da igreja Getsemane em Belo Horizonte, a rua dele era cheia de buraco. Aí ele um dia passando assim de carro na rua, e ele começou assim: Senhor, muito obrigado por essa rua linda que o Senhor nos deu, essa rua perfeita, toda asfaltada. E aí a esposa falou assim: vem cá, você está delirando? Não, eu estou profetizando o que eu quero ver. Não demorou 6 meses, a prefeitura de Belo Horizonte fez um projeto para todo aquele bairro. Todas as ruas foram asfaltadas. Comece a profetizar. Comece a profetizar. Todos os crentes são profetas. Todos os crentes são profetas. Todos os crentes são profetas de Deus. Comece a profetizar. Se a sua esposa não cozinha bem, comece a profetizar. Se o seu marido não cheira bem, comece a profetizar. Bem verdade que o boticário ajuda. Não precisa nem de muita profecia. E se não cozinha bem, tem alguns irmãos aqui da igreja que tem restaurantes, não é, meu filho? Cozinham bem, muito bem. Eu quero dizer, irmãos, algumas coisinhas nesse pouco tempo. Entender que as respostas que tanto precisamos está na presença de Deus. A resposta que nós precisamos não está em partido político. A resposta que nós precisamos não está na melhora econômica, na melhoria econômica do nosso país. A resposta que nós precisamos está no trono de Deus. Aí você pode dizer: ah, pastor, isso aí é religião, isso aí é coisa assim, de pastor, de igreja. É? O grande rei Nabucodonosor, todo poderoso, reinava sobre todo o império, tudo ali, a Ásia, o Oriente, tudo. Ele tinha engolido a Grécia, ele tinha engolido a Síria, ele tinha engolido Pérsia, ele tinha engolido tudo, Israel, tudo. Ele bateu no peito e falou assim: não sou eu Nabucodonosor, o grande Nabucodonosor, e não é esse o reino que eu construí? E uma voz diz: passou de ti o reino. E ele foi tomado e colocado no meio dos animais, e ficou lá por um tempo determinado. As unhas cresceram igual animais, os pelos dele ficou igual de cachorro, comendo capim por um determinado tempo, até que um dia ele olhou para o céu e Deus abriu-lhe o entendimento e ele começou a glorificar a Deus, e Deus o restaurou no seu trono. E ele então escreve um decreto que não havia nenhum outro Deus senão o Deus de Daniel. Você está entendendo? E é nesse contexto que Daniel escreve Daniel 2:20. Ele estabelece e ele destitui reis. Deus não precisa de muita coisa. Deus precisa de um povo que creia nas suas promessas. Por isso Salomão, na inauguração daquele templo, ele estava pedindo a Deus: Senhor, as tuas promessas nos bastam. E Deus então estabeleceu as promessas. E aí eu quero compartilhar com vocês nessa visão, porque eu quero chegar lá.
O que está impedindo então a presença e as promessas de Deus? O que está impedindo a presença de Deus na sua vida? O que está impedindo a presença de Deus na sua casa? O que está impedindo a presença de Deus na igreja? E o que está impedindo a presença de Deus na nossa nação? Isaías capítulo 59. Parece que esse texto foi escrito para os dias de hoje. 59, a partir do verso 1, diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados escondem o seu rosto de vós, de modo que não vos ouça. Verso 9 em diante: pelo que a justiça está longe de nós, e a retidão não nos alcança. Esperamos pela luz, e eis que só há trevas. Pelo resplendor, mas andamos na escuridão. Apalpamos as paredes como cegos, sim, como os que não têm olhos. Andamos apalpando, tropeçamos ao meio-dia, como no crepúsculo. Todos nós bramamos como ursos, e andamos gemendo como pombas. Esperamos a justiça, e ela não aparece, a salvação, e ela está longe, porque as nossas transgressões se multiplicaram perante ti, e os nossos pecados testificam contra nós. Pois as nossas transgressões estão conosco, e conhecemos as nossas iniquidades. Transgredimos e negamos o Senhor, e nos desviamos de seguir após o nosso Deus. Falamos da opressão e a rebelião, recebemos e proferimos com coração palavras de falsidade, pelo que o direito se tornou atrás e a justiça se pôs longe, porque a verdade anda tropeçando pelas ruas e a equidade não pode entrar. Sim, a verdade desfalece, e quem se desvia do mal arrisca-se a ser despojado, e o Senhor o viu e desagradou-lhe o não haver justiça. Parece que foi escrito para hoje. A verdade anda tropeçando, a justiça recuando, mas existe um tribunal que nos ouve, existe um juiz que nos ouve, existe uma promessa: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Existe uma promessa, igreja. O que é que está impedindo as promessas de Deus para cada um de nós e para a nossa nação? O pecado. O pecado. Você pode ser que partido político for, mas eu quero que você me mostre aonde Deus concorda com o aborto. Eu quero que você me mostre aonde Deus concorda no aliciamento de crianças, aprendendo a sexualidade aos 3, 4, 5 anos. Eu quero ver que você me mostre isso na Bíblia. Nós não estamos discutindo política, nós estamos discutindo de que lado nós estamos. Ou nós estamos com Deus, ou nós estamos contra Deus. Chegou a hora de parar de brincar com Deus. Eu quero as promessas de Deus para a minha vida, eu quero as promessas de Deus para a minha casa, eu quero as promessas de Deus para o meu país. E você quer? Então comece a dizer: eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Forte, forte, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, Senhor. Não é tão simples. Você tem que querer. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, você tem lado. Meu povo,
Você pertence a Deus. Você foi comprado com o sangue de Jesus. Você já tem dono. Você não precisa ser manipulado por ninguém. Você não precisa de ficar discutindo, mais. Não, você já tem dono e você já tem uma promessa. Eu prefiro as promessas de Deus do que quaisquer outras promessas. Mas a gente muda de lado por causa de promessas das mais absurdas. Você está entendendo isso? Mas pastor, o senhor está se metendo muito nessas coisas de política. Não. É como eu falar de Jesus sem falar de religião. Porque Jesus não é religião. Justiça não é política. Aliás, na política quase não existe justiça. A justiça deu um passo atrás. As pessoas hoje pensam uma coisa, amanhã pensam outra coisa. Não, nós somos um povo que pensa a mesma coisa o tempo todo. Que haja em vós o mesmo pensamento que houve também em Cristo Jesus. Nós não ficamos mudando de pensamentos por causa disso ou por causa daquilo. Se me prometer isso, não, eu sou de Deus, eu pertenço a Deus. Pode o mundo virar de ponta cabeça, eu pertenço ao Senhor, eu creio nas promessas do Senhor, e Ele diz que vai fazer chover, Ele diz que vai curar a nação, Ele diz que vai curar o coração, Ele diz que vai mudar, e o nosso Deus não é Deus para mentir, Ele é o Deus da verdade. Quero encerrar, meus irmãos. Vida de oração da igreja deve ser acompanhada por arrependimento e confissão de pecados. Nós não podemos cair na inocência, na ignorância, de achar que a gente vem para o culto e Deus vai responder tudo que a gente pede. Não, pare com isso. Antes de você pedir, você precisa pedir o Espírito Santo para esquadrinhar o seu coração. Como Davi disse: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. No Salmo 32, Davi diz: enquanto eu me calei, a tua mão pesava sobre mim. Você está pensando que a igreja calada é uma igreja fiel? Não, a igreja tem que ter voz. O apóstolo Pedro foi ameaçado pelo sumo sacerdote. Vocês têm que parar de falar. E Pedro diz: julgai vós se é justo diante de Deus. Mas nós não podemos deixar de falar do que nós temos visto e ouvido. Façam o que vocês quiserem. A igreja precisa resgatar isso. Faça o que quiser, porque eu já decidi crer naquele que prometeu e é fiel para fazer. Ele é fiel. Você precisa crer nesse Deus fiel. Então a primeira coisa é a gente reconhecer o que é que está em mim, que ainda está impedindo as promessas de Deus. Arrependimento e confissão. Você sabe o que está errado. Quando Neemias, quando Daniel, ambos chegam diante de Deus, eles não têm propriamente um pecado pessoal. Igreja, acorda, olha, presta atenção. Daniel e Neemias, eles não têm propriamente um pecado pessoal. Eles se posicionam para confessar pecados geracionais. Senhor, o teu povo pecou, nós pecamos, eu pequei. Você precisa chorar pelo Brasil. Você precisa confessar os pecados do Brasil como se fossem seus, sentir a dor deles, sentir a dor deles. E quando Deus ver uma igreja, irmãos queridos, o Brasil está cheio de templos lotados. Existe uma promessa, uma profecia de coisas tremendas que vão acontecer pelo Brasil, mas todo avivamento é precedido por santidade, confissão de pecados, pureza de alma, honestidade,
caráter, integridade. A Europa, meus irmãos, metade da Europa já cultivou comércio sem ter atendente. Metade da Europa, as pessoas entravam nos comércios, elas compravam e elas faziam o troco, elas mesmas pagavam. Nesses países que foram o berço do cristianismo na Europa, nesses países onde não havia um preso sequer, nenhum preso, nas delegacias, nas cadeias, nenhum. Nesses países, irmãos, hoje, o aborto, a ideologia do gênero, o uso de drogas oficialmente liberados. Ouvi uma reportagem recentemente, que, não sei se no Canadá, estavam frustrados porque as pessoas não estavam ali, no lugar de uso de drogas, o movimento não estava bom. Nesses países, os templos estão fechando. Nesses países, as mesquitas estão se levantando. O ateísmo se multiplicando. O pastor Pascoal Piragini, em Madrid, conversava com o Metley, num restaurante. Ele falou assim: como é que vocês aqui vivem e tal? Qual a expectativa de vocês? Nós não precisamos de nada, nós temos tudo. Temos uma moeda forte, temos boa cultura, temos tudo. Temos saúde, temos educação, então nós temos tudo. Mas não tem Deus. Não tem Deus. A Europa, o índice de natalidade está diminuindo ano após ano. Qual é o futuro da nossa nação? Você crê nas promessas de Deus? Então você precisa se santificar. Precisa rasgar o seu coração e ser uma voz de Deus, uma voz do Espírito Santo. Baixe a sua cabeça. Por certo, nesta assembleia, nesse auditório, nós temos pessoas que pensam a favor do que eu falei, e nós temos pessoas que pensam diferente do que eu falei. Mas uma coisa eu quero te dizer: o nosso Deus não está preocupado com nossas diferenças. O nosso Deus está preocupado com a sua palavra. E Ele é fiel para cumprir. Nesta manhã, você precisa sair dos lados e vir para o altar. Saia ao meu lado, ao meu lado. Não, você é de Deus, você não tem lado, você tem altar. Você não tem lado, você tem altar. Você tem identidade, você é filho, você é filha, você é amado, você tem uma palavra nos seus lábios que precisam ser profetizadas. Você pertence ao Senhor. Então pare de disputar lados e comece a promover a glória de Deus, a glória do Senhor. Vamos ficar em pé, por favor. Amado Espírito Santo, obrigado por esta manhã tão maravilhosa que nós tivemos, estamos tendo aqui. Quero pedir que o Senhor sopre sobre o nosso país. Todo espírito de conflito, de disputa, de violência, sejam calados, amarrados. Todo espírito de desagregação, sejam repreendidos em quaisquer lugares do nosso país. Traz, Senhor, a Tua glória sobre a nossa nação. Traz, Senhor, a Tua majestade sobre a nossa nação. Começando aqui por Curitiba, Senhor, e vai além, Senhor, todos os estados, Distrito Federal, Senhor,
estabelece o teu trono, o teu poder, a tua majestade, o teu governo sobre a nossa nação. Nós pertencemos a ti, Senhor, e nós queremos adorar a ti. Senhor, nós não temos partidos, nós somos o partido da justiça, da verdade, nós somos o partido do Evangelho. Nós já temos uma Constituição, que é a tua palavra, nós já temos uma promessa, que é o teu Evangelho, nós já temos uma esperança, que é o céu, nós já temos um governo, que é o Senhor Jesus Cristo, e é nele que nós esperamos. Bendito seja, Senhor, o teu nome. Mas, Senhor, nós nos submetemos à tua autoridade e ao teu governo. Ao findar esse culto, nos leve em paz, e em paz traga os teus filhos de volta logo mais, para que o teu nome seja glorificado. Nós oramos, nós te adoramos, em nome de Jesus.